Gente, boa noite. É com muita alegria que a gente recebe todos vocês aqui para a nossa aula inaugural, né? Que é para a gente acolher os nossos novos alunos, o pessoal do primeiro período, que está ali no cantinho, e também para fazer a integração entre os novos alunos e os veteranos que estão aqui, uma quantidade significativa de alunos. E é com muita assim, satisfação que nossa noite vai ser abrilhantada, né, pelo nosso colega, o professor Vitor Geraldo, que é coordenador do programa de pós-graduação da UFRJ. Esses programas de pós-graduação incluem mestrado e doutorado, o pessoal que está começando, uma especialização. E as nossas professoras Lívia, Larissa e Ana Mary são alunas dele. Olha aí vocês agora, a situação, as três são alunas do professor Vitor, lá na UFRJ. Então elas estão na condição de alunas e fizeram esse belíssimo convite para ele apresentar um pouquinho a nossa noite, contribuindo um pouquinho aí, né, com diversos assuntos, nos quais ele é um grande entendedor do assunto, que é essa questão dos saberes da matemática. E eu espero que vocês tenham uma boa noite, aproveitem. Eu quero também, para os alunos do primeiro período, Marlúcia, por favor, essa é a nossa diretora das licenciaturas, a professora Marlúcia, o pessoal do primeiro período que não conhece, lá na sala 222, tudo que vocês precisarem. Virgínia, por favor. Ela é técnica em assuntos educacionais, também da diretoria. Nós estamos aqui junto com a licenciatura em matemática para ajudar vocês, tanto os novos como os veteranos também. Os veteranos já conhecem a cara da gente. 226A, desculpa, 22 é o LIF, é porque eu confundi. Então, Vitor, a noite é sua aí, né? Ele vai falar um pouquinho, depois a gente vai abrir para algumas interações, perguntas, podem ir anotando o que vocês gostaram, querem saber, alguma curiosidade. E desejo a todos uma ótima noite, né? Então, obrigado, Mara. E, na verdade, depois não, pode ser durante também. Assim. Então, quero agradecer mais uma vez o convite, dizer, na verdade, eu já sou de casa aqui. Já vim aqui algumas vezes e quero agradecer e dizer que é um grande prazer estar aqui de novo nessa instituição com a qual a gente está já no âmbito da licenciatura em matemática e da formação de professores de matemática, já construindo uma parceria bastante profícua e que a gente espera, com essas visitas, poder aprofundar. Então, como a Gilmara falou, eu sou professor do Instituto de Matemática da UFRJ e trabalho no programa de pós-graduação em ensino de matemática, do qual atualmente eu sou coordenador e onde a gente tem cursos de mestrado e doutorado e também leciono no curso de licenciatura em matemática da UFRJ. E o meu trabalho de pesquisa, especificamente, é com formação de professores de matemática, né, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui e exatamente o que vocês estão estudando, o que vocês estão se preparando para ser. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Eu quero falar... Na verdade, eu tive aqui há mais ou menos pouco tempo, né, no final do ano passado, não foi isso? Não lembro. Em dezembro. Então, há pouco tempo. Não sei quem estava naquela palestra. Quem daqui estava? Algumas pessoas, sim. E outras não, porque são calouros, né, eu acho. E, bom, eu quero retomar, na verdade, alguns pontos que eu falei lá e aprofundar alguns pontos que eu acho que a gente não discutiu suficientemente. Eu acho que tem alguns pontos sobre ensino de matemática, sobre como a gente pensa o ensino de matemática na escola básica, que eu acho que sobre os quais a gente tem que pensar bastante e tem que transformar. Tá? Então, por isso, eu escolhi esse título, que é Saberes de Matemática para o Ensino na Escola Básica, de que matemática e para que escola, né? Esse título, ele pretende dizer o seguinte: já existe uma literatura de pesquisa bastante ampla que fala de formação de professores em geral, uma literatura de pesquisa em educação e em educação matemática especificamente, que fala de formação de professores e, mais especificamente, de saberes docentes, né? Uma discussão sobre quais são os saberes necessários para exercer a atividade de ensinar matemática, de ensinar em geral
e, em particular, de ensinar matemática na escola básica. Mas eu acho que uma reflexão importante quando a gente fala quais são os saberes necessários para se ensinar matemática na escola básica, é importante que fiquem claras, eu acho que nem sempre ficam claras, o que se entende por determinadas coisas. O que se entende, por exemplo, por ensinar matemática, o que se entende por aprender matemática e o que se entende por escola, no sentido de quando a gente pensa em ensinar matemática na escola básica, quais são os objetivos, não apenas do ensino de matemática, mas da própria educação básica que estão por trás disso. Então, acho que essas são reflexões que vêm antes das reflexões sobre o que um professor precisa saber para ensinar matemática na escola básica. Então, o que eu quero falar é um pouco nessa direção hoje. E também, como eu falei agora há pouco, em geral eu não gosto de falar num formato assim tradicional de palestra. Então, eu vou inclusive colocar algumas perguntas e a qualquer momento durante a fala vocês podem, eu vou gostar que vocês participem, tá? Que coloquem o que precisa esperar até o final, tá tranquilo? Beleza? Então, bom, isso aí mais ou menos na verdade é o que eu acabei de falar, né? A pesquisa recente em educação e educação matemática tem debatido amplamente essa questão, o que o professor que ensina matemática na escola básica precisa saber para exercer essa atividade. Existe todo um campo de pesquisa, eu vou trazer alguns autores, na área de educação que discute formação de professores. E especificamente existe também uma grande comunidade de pesquisa, especialmente no Brasil, em educação matemática, que discute essa questão especificamente no caso da disciplina de matemática. No Brasil, a área de educação matemática já está bastante consolidada, tem vários programas de pós-graduação, tem vários eventos que eu acho que, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar, mas que vale a pena frequentar. Então, essa questão, como eu disse, tem sido amplamente discutida. O que o professor que ensina matemática na escola básica precisa saber, né? E essa é uma questão que ela é discutida tanto no campo da pesquisa, ou seja, das publicações, nos periódicos da área, quanto nos meios profissionais, entre os próprios professores que ensinam na escola básica e entre os formadores de professores. E esse debate sobre o que o professor precisa saber, muitas vezes ele se polariza, e uma das coisas que eu quero falar hoje é desconstruir um pouco essa polarização. Ele se polariza entre conteúdo e pedagogia, ou seja, muita gente defende acaloradamente que para ensinar matemática na escola básica você tem que saber muito matemática, você tem que saber muito o conteúdo e que isso é suficiente, que basta saber o conteúdo, né? E outras pessoas defendem também igualmente acaloradamente que o que é importante mesmo é saber pedagogia, ou seja, saber como ensinar, e que o conteúdo não é tão importante, né? Então, como eu falei, eu acho que eu quero problematizar um pouco essa oposição, né? E também, como eu já falei, quando discutimos formação, para entender essa discussão, acho que essa reflexão é anterior. Quando discutimos formação de professores de matemática na escola básica, de que matemática e para que escola estamos falando? Tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? O que vocês acham assim, que é importante saber para ensinar matemática na escola básica? É importante saber muita matemática ou não? Oi? Quem quer falar? Não, tranquilo, vamos em frente. Daqui a pouco vocês vão superando a timidez. Então, eu quero começar essa discussão com... eu quero retomar um exemplo que eu também gosto bastante desse exemplo, que problematiza um pouco, como eu falei, essa discussão, e que eu também eu gosto muito de começar com esse exemplo. Bom, para esse exemplo, na verdade, ele foi proposto por uma autora dos Estados Unidos, que é a Deborah Ball, que
fala de formação de professores de matemática já desde a década de 80. E o trabalho da Débora Ball é um trabalho bem reconhecido, e ele se baseia fundamentalmente no trabalho de um outro autor, que é o Schulman, que eu não sei se todos já ouviram falar, né? Que é um autor que não é um autor especificamente que fala de matemática, né? Ele fala de formação de professores em geral, de saberes docentes em geral, mas que ele tem um papel muito importante, ele influenciou muitas outras pesquisas na área de formação de professores em geral e na área de formação de professores de matemática. E ele, no trabalho dele, ele critica exatamente aquilo que eu estava falando no começo, essa oposição entre conteúdo e pedagogia, quando a gente discute formação de professores, e ele chama de a desconsideração do conhecimento específico de conteúdo. Quando a gente fala de formação de professores, ele chama isso de paradigma perdido, tá? Quer dizer, uma coisa que meio que se perdeu. Só que quando ele fala que a desconsideração dos conhecimentos de conteúdo sobre a matéria é uma coisa que se perdeu, ele não está falando de qualquer conhecimento de conteúdo, ele está falando do que ele chama de conhecimento pedagógico de conteúdo, que ele define como sendo o conhecimento de aspectos sobre o conteúdo que fazem esse conteúdo compreensível a outros. Ou seja, é um conhecimento sobre o conteúdo, que diz respeito ao conteúdo, mas com objetivo no ensino. É um conhecimento para o ensino. E o que ele quer dizer com isso é que saber, como eu falei, ele não está, embora eu tenha colocado no título ali, ele não está falando especificamente de matemática, ele está falando de qualquer disciplina. E o que ele argumenta é que saber uma matéria é mais ou menos assim. Para você ensinar uma matéria é importante você saber aquilo sim. Mas não é um saber do conteúdo per se, é um saber do conteúdo para ensinar. Ou seja, o que ele argumenta é que saber, no nosso caso eu vou falar matemática, porque a gente está falando de matemática. Que saber matemática para ensinar não é a mesma, para explicar para outras pessoas, não é a mesma coisa que saber matemática para você mesmo. Tá? É isso que ele argumenta. E esse trabalho dessa autora Débora Ball, ele é muito baseado no trabalho do Schulman, né? E eu acho que esse exemplo é bem representativo, já vou falar por quê. Então, na pesquisa dela, isso aí foi a tese de doutorado dela, né, lá nos Estados Unidos, que foi em 1988, e desde então ela é bastante atuante, bastante influente na área assim, de formação de professores de matemática. E também tem muita gente que usa bastante o trabalho dela e tem muita gente que critica muito o trabalho dela. A gente pode também falar sobre essas críticas. Mas, no trabalho dela, na verdade, ela propôs não só essa questão, mas ela propôs várias outras questões sobre matemática básica para alunos de graduação que estavam se formando para serem professores de matemática e eram alunos considerados com desempenho acima da média nas disciplinas chamadas de matemática avançada. Tá? Então, o que ela fez? Ela selecionou lá alunos de graduação como se fossem vocês aqui, estudando licenciatura. Alunos de graduação que estavam se preparando para ser professores e que tinham um desempenho, notas altas, nas disciplinas consideradas de matemática avançada, como cálculo, análise, etc., e fez para esses alunos perguntas de matemática básica. Tá? E uma pergunta que ela fez, que eu acho que é bem legal, é essa aqui. Que contextos matemáticos podem ser usados para introduzir a divisão por meio na escola básica? Então, é uma pergunta sobre divisão de frações, e que é uma pergunta bem, vamos usar uma palavra assim, bem elementar, né? Uma pergunta bem básica, né? Então, qual é a resposta? Quem quer responder essa pergunta? Como vocês ensinariam divisão por meio? Repara que a divisão... Tá, que a divisão é divisão de frações.
É uma divisão na qual o divisor é uma fração. É dividir alguma coisa por meio. Tá certo? Então, como a gente pode ensinar isso? Repara que a pergunta é assim, não é que eu vou já falar sobre isso daqui a pouco. A pergunta não é o que significa matematicamente divisão por meio. A pergunta é, que contextos matemáticos você usa para ensinar divisão por meio na escola básica? A pergunta é como você ensina, tá? E aí, ninguém aqui dá aula? Já. Oi, fala isso, é importante. Saber sabe, mas... Então, mas exatamente esse que é o ponto, né? Você sabe pra você, mas você sabe. É. Mas isso daí estava sendo debatido esses dias com alguma aluno que sabe quem tem que falar? Isso pegou pra mim bonitinho. Tá. Foi bem engraçado. Você pode explicar. Vamos lá. Tem um exemplo, quando partilha, sei lá, uma pizza, o meio. Mas é divisão por meio, não é divisão por 2. Entenderam a pergunta? É divisão por meio. Então, por exemplo, eu acho que é o Arthur. É isso. O que ele está sugerindo são aqueles problemas que a gente usa muitas vezes quando a gente ensina. O que ele falou, quais são os problemas típicos que a gente usa para ensinar divisão na escola básica? Ele falou o problema de pizza, né? Que é um problema que tem em todos os livros, né? Para a gente ensinar divisão de fração. Então, qual é um problema típico ou de pizza ou qual é a outra comida guloseima que tem com muita frequência? Chocolate, né? É sempre pizza ou chocolate, nunca uma coisa diet, assim. Pode ser, a gente pode adaptar com uma barra de cereal, para ser uma coisa mais politicamente correta, assim, mas a questão do chocolate é que ele já tem aquelas divisõezinhas que são aproveitadas em geral. E às vezes elas atrapalham também, quando a gente quer ensinar determinadas frações. Mas esses problemas que envolvem pizza e barra de chocolate, como é que é o problema? Eu pedi uma pizza e vou dividir com 8 amigos. Não é isso? Certo? Então, nesse caso, ou chocolate é a mesma coisa. Nesse caso desses problemas, o divisor é um número que eu vou dividir com 8 amigos, ou vou dividir com 5, 4. Então, o divisor é o quê? É um número inteiro, concorda? Né? Então, isso eu vou botar no slide daqui a pouco, já vou adiantando, é o que a gente chama de uma interpretação de divisão como repartição, né? Eu tenho uma quantidade que eu vou repartir entre pessoas, ou um todo que eu vou repartir em partes. Mas no caso, eu não estou falando de divisão por um número inteiro, eu estou falando de divisão por meio, né? Quer dizer, e aí esses contextos, eles não se generalizam tão diretamente, porque eu não posso pedir uma barra de chocolate e dividir por meia criança, concorda? Ou por meio, isso não, quer dizer, não faz sentido tão diretamente. Tranquilo? Né? Então, mas quem teve dúvida de responder, não precisa ficar preocupado, que vocês estão em boa companhia, porque os alunos lá da Débora Ball dos Estados Unidos também, ninguém conseguiu responder essa pergunta, né? Então, nenhum aluno conseguiu responder essa pergunta adequadamente na pesquisa dela. E alguns alunos apresentaram contextos para divisão por 2, por quê? Porque, na verdade, deixa eu só terminar que eu vou falar aí. Alguns alunos apresentaram contexto de divisão por 2, alguns explicaram a estrutura algébrica formal. O que é a estrutura algébrica formal aqui? Quem está no primeiro período vai viajar no que eu vou falar agora, mas não tem problema, tá? Que é assim, que o conjunto dos números racionais é um corpo que é uma estrutura algébrica na qual existem inversos multiplicativos, ou seja, a gente pode, no conjunto dos números racionais, existem inversos multiplicativos, e quando existem inversos multiplicativos, a gente pode definir a divisão como multiplicação pelo inverso. Tá beleza? Certo? E isso se justifica
pelo fato do conjunto dos números racionais, que são as frações, ter essa estrutura algébrica de corpo. Tranquilo? Agora, onde se ensina usualmente divisão de frações? Em que ano? Em que ano é? Sexto, às vezes antes, né? Às vezes é no Fundamental 1. Né? Que eu pessoalmente nem concordo com isso, assim. Eu acho que não deveria ser no Fundamental 2, assim. Mas dá de uma forma muito básica no quinto ano. Isso. Uma forma muito básica. A fração imprópria, a fração própria, essas coisas assim. Oi? Então, é que... Então, eu vou falar sobre isso já já. É que eu acho que muitas vezes, obviamente, depende de como você trabalha isso no Fundamental 1. Mas por que eu estou falando que eu sou contra? Porque eu acho que muitas vezes, quando se ensina isso muito prematuramente, repara só, multiplicação e divisão de fração é muito mais difícil que a adição. Concorda? Então, muitas vezes, quando se ensina isso muito prematuramente, esse ensino se reduz a dizer a fórmula. Dizer assim, multiplicar por fração inverte o segundo, multiplica pelo segundo invertido. Tranquilo? Beleza? Mas o que eu estou querendo dizer aqui, nesse ponto, é que essa justificativa matemática formal, ela é uma justificativa adequada para o quinto ano ou para o sexto ano. Então isso também não é a resposta para essa pergunta, porque a resposta é que contextos são usados, podem ser usados na escola básica para introduzir isso aí, tá certo? E alguns se declararam incapazes de responder, dizendo que não sabiam, tá beleza? E repara, quando se pergunta que contextos, não vale também responder, simplesmente eu diria a fórmula, tranquilo? Porque a pergunta é justamente como levar o aluno a chegar nessa fórmula, tá? Então não vale também falar, basta multiplicar pelo inverso, tá beleza? Certo? Agora, essa primeira resposta, que na verdade é algum comum, foi a mais comum, que é apresentar contexto da divisão por 2, na verdade assim, o primeiro impulso que a gente tem. Tá? Por quê? Porque muitas vezes na nossa formação, desde a educação básica, esse tipo de coisa é pouco discutido. Ou é apresentado simplesmente como dizendo uma fórmula. Tranquilo? Certo? Então não é que esses alunos não sabiam nada. É que eles vêm de uma cultura matemática que privilegia fórmulas. E às vezes no curso de graduação não existem ações suficientemente fortes para desconstruir essa cultura de fórmulas. Eu acho que é mais ou menos isso. Tá certo? Mas qual é o ponto aqui? O ponto é que esses eram alunos que eram avaliados. Então, como eu falei, quem teve dúvida não se preocupe que não está em boa companhia. Eram alunos que eram avaliados como um conhecimento acima da média nas disciplinas de matemática chamadas avançadas, mas que tiveram dificuldade em responder uma pergunta da matemática básica, tá claro? Então, qual é a consequência disso? Saber matemática avançada, por si só, não é uma coisa que, por si só, não garante que você vai saber ensinar matemática na escola básica. Tá claro? O argumento que a Débora Ball tá querendo fazer é esse, tá? Então, você estudar análise, ou você estudar álgebra, ou estudar cálculo, por si só, não garante que você vai saber ensinar números na escola básica. Tá tranquilo? Esse é o argumento que ela tá fazendo. E com base nesse... Ah não, isso é depois. Tá, então voltando à pergunta. Tá certo? Agora respondendo a pergunta, na verdade, tá? Que contextos... não é a única possibilidade, mas uma possibilidade é essa. É a gente pensar em dois... que a gente em geral chama de significados para operação de divisão. Um é um significado de repartição, que a gente chama de repartição, que foi aquele que a gente falou da pizza da barra de chocolate, e outro é o que a gente chama de significado de medida. Tá beleza? Então eu tenho dois problemas aí que eu botei como exemplos, que são problemas de propósito, são problemas bem bobos, assim.
que é mais para exemplificar o que eu quero dizer. Então, o primeiro problema que a gente associa a divisão como repartição é esse aí. Quero dividir igualmente um saco com 30 balas entre 5 crianças. Quantas balas cada criança receberá? Tá? Que é aquele problema de pizza de barra de chocolate. E que todos identificam que esse problema é resolvido por meio de uma operação de divisão, tá claro? Tá? O segundo problema é um pouco, na verdade, é a mesma situação, mas eu estou fazendo uma pergunta diferente. Então eu estou perguntando, quero dividir igualmente um saco com 30 balas em saquinhos de 6 balas. Quantas crianças poderão receber saquinhos? O segundo problema, qual é a operação que eu tenho que fazer para responder esse problema? Divisão também, tá certo? E qual é a diferença entre eles? No primeiro, que é o que eu vou falar no próximo slide, mas no primeiro, a diferença, quer dizer, entre eles a diferença está no que é dado e no que é perguntado, tá certo? Então no primeiro, o que é dado? É dado uma quantidade total e o que mais? Um número de partes, concorda? Eu estou pegando 30 balas e quero dividir em 5 partes iguais. E o que eu estou perguntando é o tamanho de cada parte. Beleza? No segundo, o tamanho de cada parte não está na resposta, está na pergunta. Então eu estou dizendo que eu dou uma quantidade total, que eu quero dividir em partes iguais, e os dados do problema são a quantidade total e o tamanho de cada parte. E a resposta é o quê? A quantidade de partes, concordam? Agora, qual desses dois tipos de problema vocês acham que são mais comuns na educação básica? O primeiro, todo mundo conhece, foi bem rápida essa resposta, mas porque é verdade, todo mundo concorda que o segundo é muito mais incomum do que o primeiro, de dar esse tipo de problema, certo? Então, isso aí foi o que eu já falei, né? No primeiro são dados a quantidade total e o número de partes, e é pedida uma quantidade parcial, ou seja, o tamanho de cada parte. E no segundo, que a gente chama de divisão por medida, são dados a quantidade total e a quantidade parcial, e é pedido o número de partes, isto é, quantas vezes a quantidade parcial cabe na quantidade total. Tranquilo? Então, naquele segundo problema, eu tô dividindo 30 balas em saquinhos de 6 balas, e o que eu estou perguntando é quantas vezes os saquinhos com 6 balas cabem no total de 30 balas. Tá? Beleza? Então é por isso que esse significado é um significado que está relacionado com a ideia de quantos cabem. Eu quero ver quantas vezes determinada quantidade cabe dentro da outra. Tá? Por essa razão, esse significado é um significado, em geral ele recebe o nome de significado de medida. Tá? Porque se eu for medir, por exemplo, essa parede aqui, essa parede não é boa porque é curva, mas vamos fazer de conta que é a parede do fundo lá. Se a gente for medir essa parede em metros, por exemplo, quanto vocês acham que essa parede mede em metros? Pode chutar. Qualquer uma, aquela do fundo lá. Na verdade não importa, só para fazer o argumento. 10 metros. 10 metros, beleza. Quando você fala que essa parede mede 10 metros, o que você quer dizer? Você quer dizer que a medida 1 metro cabe 10 vezes dentro dessa parede, concorda? Se eu desenhar uma tira de papel medindo 1 metro, eu consigo botar essa tira de papel 10 vezes dentro dessa parede. Tá legal? Então vamos assumir que a parede mede 10 metros. Agora, se eu mudar a minha unidade de medida, e a minha unidade de medida passar a ser meio metro, qual será a medida daquela parede numa unidade de meio metro? 20. Por que será 20? Porque meio metro cabe, né, fazendo de conta que mede 10 metros, tá? Se a gente dividiu a unidade de medida pela metade, então essa nova unidade de medida caberá o dobro de vezes que a outra cabe.
que a outra cabia. Concorda? Então, a ideia de medida, ela tem a ver com essa coisa de quantos cabem. Você medir uma coisa com relação a uma unidade é verificar quantas vezes essa unidade cabe dentro da outra. Tá tranquilo? Então, agora, qual desses dois significados, voltando lá ao problema da Deborah Ball, é mais adequado para a gente usar para ensinar a divisão por meio? Primeiro ou segundo? Eu acabei de falar, né? Assim. Então, você dizer, por exemplo, ali, você dizer que 4 dividido, quanto é 4 dividido por meio? 4 dividido por meio é 8. Por quê? Porque meio cabe 8 vezes dentro de 4. Tá tranquilo? No entanto, a gente só associa divisão, em geral, quando a gente está lá no Fundamental 1 ou no Fundamental 2, com a ideia de repartição. Por isso que é difícil para nós, não é difícil para... É difícil para todos nós pensar nesse outro conceito. A gente já pensa automaticamente em divisão como repartição. E outro problema é por pessoas, né? Porque você Exatamente. meia pessoa, Isso. é bem difícil entrar na cabeça da criança. Exatamente, você não, isso aí. Tranquilo, você não pode... E quase sempre é por pessoas, ou quase sempre, quando a gente fala de divisão na escola básica, é por grandezas que são inteiras, né? Que não cabe a subdivisão. Tá tranquilo? Certo? E na verdade ainda tem um terceiro significado que é importante também, que eu acabei não botando aí no slide, para operação de divisão, que é um significado que a gente chama de significado exterior. E a gente chama de significado exterior porque ele relaciona grandezas de espécies diferentes. Por exemplo, quando a gente divide velocidade... já dei o spoiler. Quando a gente divide distância por tempo, o que a gente obtém? Velocidade. Isso a gente chama de um significado exterior. Por quê? Porque é um significado para o qual não cabe uma ideia como essa aqui de comparação, tá certo? Porque na verdade, dividindo 4 por meio, eu quero ver quantas vezes meio cabe dentro de 4, eu estou comparando um segmento de tamanho 4 com um segmento de tamanho meio, tá certo? Eu estou comparando. Agora, quando eu falo de 60 km por hora, eu não posso dizer que esse 60 é o resultado da comparação de 60 km por 1 hora. Eu não posso dizer que 1 hora cabe 60 vezes dentro de uma medida, tranquilo? Então, também um significado para a operação de divisão, mas que ele está associado a uma ideia de variação. Ele não está associado a uma ideia de comparação. Tá? E é a mesma coisa, por exemplo, quando a gente divide área por comprimento, por exemplo, um retângulo. A gente divide a área do retângulo por um comprimento e o resultado é o quê? Que tipo de grandeza a gente obtém quando divide área por comprimento? Comprimento. Né? Ou quando divide, a gente divide metro quadrado por metro e dá metro. Ou quando divide volume por área dá comprimento. Então isso é um terceiro significado ainda, que a gente chama em geral de significado exterior. Tá legal? Agora, o que é importante aqui? Todos esses significados... Então eu quero voltar lá à primeira coisa que eu falei sobre Schumann, que é saber matemática, saber o conteúdo para você mesmo, saber, não é nem para você mesmo, é saber o conteúdo apenas do ponto de vista da matemática pura ou da disciplina pura, não é a mesma coisa que saber para ensinar. Por quê? Porque do ponto de vista da matemática pura, todos esses 3 significados que eu falei, repartição, medida e exterior, eles estão associados a um único objeto matemático. A formalização dele de matemática é a mesma, que é a ideia de divisão. Então, do ponto de vista da matemática pura, eles são indistinguíveis, a gente pode pensar assim, tá? Porque tudo é divisão. Agora, do ponto de vista do ensino, é muito importante entender a diferença entre eles. Não é a diferença, é a relevância deles. Tá claro? Acho que essa discussão aqui e a experiência da Deborah Ball deixa isso claro. Concordo, tá? E é exatamente essa falta de reflexão que faz o ensino de matemática muitas vezes ser, vamos dizer assim, falar uma palavra dura, deficiente em certos aspectos, tá? E essa deficiência não é uma deficiência que é culpa de ninguém.
Não é que assim, as pessoas fazem errado. É uma deficiência que vem de uma cultura de ensino de matemática. E eu acho que essa cultura de ensino de matemática é que a gente tem que estar consciente sobre ela para desconstruir algumas coisas. Certo? Então, isso aí já falei. E com base nessa discussão, a Deborah Ball, ela identifica 3 suposições, ela identifica que ela está criticando isso aí, tá? Que, segundo ela, permeiam ou sustentam as concepções dos cursos de formação de professores dos Estados Unidos, tá? E eu acho que essas mesmas concepções, embora ela tenha falado isso nos Estados Unidos na década de 80, elas estão presentes no Brasil até hoje, tá beleza? Certo? Eu acho que, não é porque eu estou aqui que eu vou falar isso, mas eu acho que estão muito menos presentes aqui no curso de licenciatura de vocês, do IFF, do que no meu lá na UFRJ, tá? Que é uma coisa para a gente discutir também. Que é o seguinte, os conteúdos da matemática escolar são simples e comumente entendidos. Eu acho que esse exemplo que a gente acabou de mostrar, mostra que isso não é verdade, concordam? Que a matemática escolar é simples. E se a matemática escolar é simples, ela não precisa ser revisitada no ensino superior. Tá legal? E as disciplinas de matemática universitária são suficientes para equipar os futuros professores com aquilo que é preciso saber para ensinar. Eu acho que esse exemplo, ele mostra que essas 3 suposições são falsas. Entretanto, em grande parte dos cursos de formação de professores em nível universitário, que no nosso caso é a licenciatura, no Brasil e em outros países, essas suposições são presentes. Quantas coisas existem que a gente aprende na educação básica? Em seguida eu quero dar mais alguns exemplos sobre isso, tá? Coisas que a gente aprende na educação básica, depois a gente não estuda aquilo de novo na graduação, e depois, quando chega na educação básica, tem que dar aula daquilo que a gente não rediscutiu na graduação, né? E o conhecimento que a gente leva para quando a gente vai dar aula na educação básica é aquele que a gente traz da própria educação básica. Tá claro? Quem já passou por essa situação aqui? Então, não é verdade? Então, mostra que as suposições não são verdade. Você vai dar aula de uma coisa que não foi discutido no seu curso de graduação porque aquilo é considerado elementar demais para ser discutido na graduação, né? E eu acho, falando sinceramente, que o curso de licenciatura aqui do IFF está muito mais à frente nisso aí do que na maioria das universidades, porque é um curso que é muito mais próximo da escola básica, é muito mais próximo da prática de ensinar matemática na escola básica, tá? Então eu quero dar outros exemplos sobre... Eita, tá, esse aí foi spoiler, mas tudo bem. Não quero aparecer uma coisa de cada vez. Assim. Tá, beleza. Então esse aí. O que é raiz quinta de 7? Vamos responder. Exatamente. É um número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes vai dar 7. Certo? Beleza? O significado de raiz quinta de 7 é esse aí, concorda? Tranquilo? Agora, esse número é um número inteiro? Existe um número inteiro? Eu botei raiz quinta de 7 para ficar um número bem bizarro, mas poderia ser raiz de 2. Poderia ser um número muito mais simples. Porque o que importa é que não é um número inteiro. Tá certo? Existe algum número inteiro que multiplicado por eles próprio 5 vezes dá igual a 7? Não, não existe. Né? Se você perguntar quanto é raiz de 9, é mais fácil responder essa pergunta, porque eu faço a conta e vejo que 3 vezes 3 dá 9. Agora, raiz quinta de 7, tá? A gente sabe responder o que significa raiz quinta de 7. Mas se eu perguntar que número é esse, ou se eu perguntar assim, como você tem certeza que esse número existe? Como você sabe que existe um número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes dá igual a 7? Como a gente pode ter certeza disso? Eu nem estou perguntando ainda como a gente vai ensinar isso, isso é outra discussão.
Mas como a gente tem certeza para nós mesmos que existe um número, é uma questão de fé, assim, será? Que existe um número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes dá 7? Certo? Como a gente pode saber isso? Porque não dá para fazer a conta, né? Assim. Ou como eu falei, uma coisa mais simples, como você sabe que existe raiz de 2? Como você sabe que existe um número que multiplicado por ele mesmo dá 2? Se esse número não é inteiro? Muitas vezes o único motivo que a gente tem é porque no livro diz que existe. É tentativa, né? Isso. Diagonal do quadrado. Pronto. Beleza. Raiz de 2 pode ser a diagonal do quadrado. Tá legal? Oi? Tava nervoso, se ele falasse isso, eles iam. Ah. Não, mas é porque eles estão com vergonha. Ah, mas tem uma coisa que eu quero desenhar aqui. Que a gente aprende nos cursos de análise, que é o seguinte: se a gente desenhar aqui, desenhar só esse pedaço, o desenho está horrível, mas não tem problema. O gráfico de uma função x elevado a 5, tá certo? Beleza? Qual é esse número raiz quinta de 7? Ele é o valor de x correspondente a y igual a 7. Concorda? Beleza? Eu vou botar isso aqui igual a 7 e vou resolver essa equação. E por que essa equação tem solução? Se eu colocar 7 aqui e fizer isso aqui, eu tenho certeza que vai ter algum valor que vai estar aqui que vai corresponder a esse. Agora, por que eu tenho certeza disso? Um motivo para isso é um teorema muito importante que a gente aprende nos cursos de análise, que é o teorema do valor intermediário. Porque eu sei que essa função, ela atinge um valor que está acima desse, ela atinge um valor que está abaixo desse, então qualquer valor que for intermediário, que tiver entre os dois, também será atingido. Tá legal? Então, não é obviamente que a gente vai usar o teorema do valor intermediário para ensinar raiz quinta de 7 na escola básica. No entanto, eu estou defendendo que esse é um conhecimento importante do professor, que é uma maneira de ver a matemática da as relações entre a matemática que a gente aprende na universidade e a matemática que a gente ensina na escola básica. Tá legal? Quer dizer, é um tipo de saber que, embora ele não vai aparecer diretamente quando a gente dá aula na escola básica, é importante para a gente, ter uma visão global da matemática. Tá legal? Outro exemplo nesse sentido. Espero que esse não tenha também. Tudo bem. Eu esqueci de botar o negócio aparecer um de cada vez. Mas olha só, tudo bem. Esse aí é a primeira linha lá. Como vocês respondem essa pergunta? O que é 2 elevado a 3? O que é 2 elevado a 3? 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Tá legal? Isso é a própria definição da operação de potenciação nos naturais, né? A gente aprende potenciação assim, como uma multiplicação repetida, assim como a gente aprende multiplicação com uma adição repetida, né? Então todo mundo sabe o que é 2 elevado a 3 e todo mundo sabe como a gente ensina 2 elevado a 3 na escola, tá? Quem repara que eu estou falando, uma coisa é saber o que é, outra coisa é saber como ensinar. Bom, e o que é 2 elevado a menos 3? Inverte, né? Certo? Então, 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 2 elevado a 3. Tá beleza? Então, todo mundo, quer dizer, todo mundo, eu acho que está aqui, tem algum significado, tem algum sentido para aquele símbolo. Concorda? 2 elevado a menos 3, todos nós temos um sentido para aquilo, a gente sabe dizer o que é. Tá? É 1/8. Tá? Agora, vocês saberiam como ensinar isso na escola básica?
como é 2 elevado... Depois vão levar bronca. Quanto é 2 elevado... Como ensinar isso? O que é 2 elevado a menos 3 na escola? Não, tranquilo, não tem problema não. Fala, deixa eu falar. Pode. Não, então não. Tá. Então, olha só, uma maneira de ensinar isso na escola básica alguém lembra como aprendeu o que é 2 elevado a menos 3? Ninguém lembra? Fala. Se alguém dessa aprendeu a fórmula. Uhum. Colocar, por exemplo, 8, 4, isso. 1, Uhum. e aí... Então, isso você ouviu o que ele falou? Isso é uma maneira que em geral funciona bem. E é uma maneira de atribuir um sentido a essa operação, que é um sentido que vem da regularidade da operação, que não é simplesmente dizer uma fórmula. E que não é também uma justificativa matemática formal. Que é o seguinte, quando a gente trabalha com a primeira linha lá, né, potenciação com expoente potenciação com expoente natural, com expoente inteiro positivo, a gente tem um significado que já é mais acessível para o aluno, que é a ideia de potenciação como produto repetido. Com base nessa ideia, a gente pode observar uma regularidade, que é o seguinte: cada vez que a gente diminui uma unidade no expoente, aqui a gente diminuiu do 3 para o 2 uma unidade, tá certo? O que acontece com o resultado da potenciação? A gente divide por 2, porque na verdade tem 1, 2 sendo multiplicado a menos. Então a gente divide por 2. Tá? Então aqui a gente divide por 2. Tranquilo? Certo? Se eu quiser preservar a regularidade dessa operação e quiser continuar diminuindo o expoente, o que é razoável fazer aqui? Dividir por 2. Então, aqui é divisão. Se eu dividir por 2 aqui, quanto vai dar? 1. E se eu dividir por 2, quanto vai dar aqui? E assim por diante, tá certo? No entanto, muitas vezes, se isso não repara, isso não é um argumento matemático formal, mas é um argumento que deixa claro o objetivo disso ser definido assim. Isso é definido assim para que as propriedades da operação continuem valendo. Tá legal? No entanto, muita gente ensina na escola básica que 2 elevado a 0, não sei se alguém já aprendeu assim, é muito comum, que 2 elevado a 0 é uma convenção. Já aprenderam? Aprenderam isso? 2 elevado a 0 é uma convenção. Quando a gente diz é uma convenção, tipo, uma convenção é uma escolha. Tranquilo? Certo? Se é uma escolha, quer dizer o seguinte: se eu fizesse outra escolha, também daria certo. Tá? Então, uma convenção, por exemplo, é chamar o eixo horizontal de x e o eixo vertical de y. Eu poderia chamar de alfa e beta os eixos? Poderia, isso não teria problema nenhum, né? É convencionado x e pode ser outra coisa. Mas aqui, se a partir de amanhã eu resolvesse que em vez de 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 0 é π, por exemplo, a matemática continuaria funcionando? Não, né? Quer dizer, a operação não funcionaria. Então, esse argumento, embora não seja um argumento matemático formal, é um argumento que deixa claro o objetivo dessa construção, que é preservar uma regularidade matemática. Tá legal? Certo? No entanto, muitas vezes isso não é discutido. A gente pode fazer uma construção semelhante a essa também, de preservação de regularidade, para explicar a regra dos sinais, chamada regra dos sinais. Né? Porque menos com menos é mais. Que é uma coisa que muitas vezes também é ensinada na educação básica com uma convenção ou com aqueles analogias absurdas. Que é tipo amigo do amigo, né? Eu nem sei se eu devo falar, porque eu acho tão abominável isso. Sim.
Que o amigo do seu amigo é seu amigo, o inimigo do seu inimigo é seu amigo. Que é uma coisa que, além de ser matematicamente sem sentido, é preconceituosa, né? Certo? Né? E isso aí implicaria que eu teria que ser amigo do Gilmar Mendes, por exemplo. Então, é uma coisa que, além de ser preconceituosa, não, ao contrário desse argumento aí, ele não expõe a matemática que está por trás. Tá legal? No entanto, isso aí muitas vezes não é discutido no curso de formação. Tá legal? Beleza? Muitas vezes. Porque isso é considerado um conteúdo de matemática elementar. Tá, esse aí, como a gente já está meio... eu esqueci de pedir desculpas pelo atraso, né, no começo. A gente nem explicou também. Foi mal, porque... Então, vamos falar agora, que eu esqueci, chegou tão... Então, desculpa pelo atraso, que a gente mas foi porque no caminho do Rio para cá tá tendo a manifestação justa dos caminhoneiros e tinha um pedaço da estrada que estava completamente paralisado. Então a gente demorou 5 horas para chegar do Rio para cá, e por isso que atrasou um pouquinho. Tá? Mas enfim, isso eu acho que é uma coisa bem legal que a gente pode discutir depois, o famoso teorema fundamental do cálculo, né? Que quem está no primeiro período não aprendeu ainda, mas vai aprender em breve, né? Mas já ouviram falar de cálculo, essas coisas. Aqui, cálculo 1 em que período? No primeiro? Segundo, certo? Então, esse é o famoso teorema fundamental do cálculo, que depois no final posso voltar a falar um pouco mais sobre ele. Que é o seguinte, que é um teorema que a gente aprende em matemática da universidade e que é um teorema que relaciona, que é famosíssimo e que relaciona derivada com integral, tá certo? Então, o que a gente tem ali é que, na verdade, aquela função f minúscula é derivada da função f maiúscula. Isso estabelece que, num certo sentido, a operação de derivação e a operação de integração, ela tem uma relação de inversa, como se a integração revertesse o processo de derivação. Mas por que isso acontece assim? Porque se derivada e integral são coisas que vêm de interpretações geométricas tão diferentes, né? Derivada, em geral, vem de problemas de reta tangente, você calcular a inclinação de reta tangente, e integral vem de problemas de área. Então, o que área tem a ver com tangência, né? E, sobretudo, o que área tem a ver com a tangência para um ser inverso do outro? E aquela pergunta ali, o que isso tem a ver com a matemática da escola básica? Tá? Aparentemente nada, mas na verdade tem bastante a ver. E essa relação está nos fundamentos matemáticos daquilo. Por quê? Na verdade, quando a gente fala que integral é área é uma interpretação geométrica. Mas a essência do conceito de integral está numa ideia de acumulação. É como se eu somasse valores. E a essência do conceito de derivada está numa ideia de variação. É uma variação instantânea, né, que a gente chama. Uma velocidade instantânea, tá certo? Então, na verdade, o teorema fundamental do cálculo, ele diz uma coisa super importante, que quando a gente acumula pontualmente as pequenas variações, como se a gente, em cada ponto tivesse uma variação e eu estivesse juntando essas variações. O resultado desse juntar é a variação global, né? E, na verdade, isso aí, então a relação que está em jogo aí é a relação entre variação e acumulação, que é uma relação que tem fundamentos naquelas interpretações das operações de divisão como variação que eu falei no começo. Tá legal? Então, na verdade, a ideia fundamental do teorema fundamental do cálculo é uma ideia que está presente nas 4 operações que a gente estuda desde o Fundamental 1. Entretanto, a gente aprende e ensina o teorema fundamental do cálculo como uma fórmula, como um procedimento para você calcular integrais, simplesmente. Enfim. Bom, agora, passando outros autores, já chegando onde eu quero chegar mais ou menos, um outro autor
que eu acho que é bem importante, que tem a ver com toda essa discussão que a gente falou até agora, de por que que esses problemas todos que eu discuti são importantes serem discutidos, por que todos esses problemas devem ser discutidos na graduação e não ser pulados, como muitas vezes acontece, né? Então, isso tem a ver com uma outra discussão que é bastante presente no campo da educação e da formação de professores, que é a questão da profissionalização, né? E o Tardif é um autor que também não é um autor, embora esteja no título ali, porque eu estou falando globalmente. Ele não é um autor que fala especificamente de ensino de matemática, mas ele fala de educação e de formação de professores em geral. E ele discute muito a formação profissional do professor, ou seja, a formação do professor como um profissional e os saberes, o que ele chama de saberes experienciais, os saberes que vêm da experiência. Tá legal? Os saberes sobre a matéria que está sendo ensinada, que você não aprende no curso de formação, você aprende na sua prática. Você aprende dando aula, é uma coisa que o Tardif fala bastante. Tá? E a contribuição importante do Tardif e de outros autores é destacar que ser professor é uma profissão, certo? Isso parece uma coisa óbvia para vocês? Que ser professor é uma profissão? Ou não? Eu vou dizer que socialmente isso não é óbvio, tá? Por que que não é óbvio? Tem várias evidências que eu acho que mostram isso. Por que que você dizer que ser professor é uma profissão não é óbvio? O que que é o contrário disso? O que que é não ser uma profissão? É quando é uma atividade que qualquer um pode fazer, concorda? É uma atividade que não exige uma formação específica. Tranquilo? Então vocês acham que ser professor de matemática ou de qualquer disciplina na escola básica é visto como uma coisa que qualquer um pode fazer? Ou não? Não, a gente não considera isso, mas acho que existem pessoas que consideram isso aí, no geral. Eu espero que ninguém aqui considere isso, tá? Porque todos os exemplos que eu estou mostrando até agora, eles servem para justificar isso. Que ser professor é uma profissão e sendo uma profissão demanda uma formação específica, ou seja, um curso de licenciatura não pode ser pensado como um curso de bacharelado enfraquecido, porque existe um tipo de conhecimento matemático que é específico do professor, assim como existe um tipo de conhecimento matemático que é específico do engenheiro, por exemplo. Todos concordam que a matemática do engenheiro não é a mesma matemática do bacharel, tá legal? Entretanto, muitas vezes se pensa na matemática do licenciado como uma versão enfraquecida da matemática do bacharel. A licenciatura como um subbacharelado, como um bacharelado enfraquecido. Tá legal? Certo? Ou a biologia como uma submedicina. Como o médico pode dar aula de biologia na educação básica, assim como um engenheiro pode dar aula de matemática na educação básica. Né? Não existe... Você concorda que existe gente que acha isso? Assim. Então, por exemplo, a gente... Fala. Não, a gente é o governo também. A gente e o governo também, com certeza, né? O governo... a gente pode ficar horas aqui falando do governo. O governo tem essa questão recente do... Notório saber é exatamente isso, é a desqualificação da atuação do professor como um profissional, tá certo? Então, por exemplo, essa questão do engenheiro, vocês concordam que é concebível, ninguém não, mas muita gente não vai achar um absurdo falar que um engenheiro civil está dando aula de matemática na escola básica, mas todo mundo vai achar um absurdo se falar que um professor de matemática vai projetar uma ponte, concorda? Né? Ou que um professor de biologia vai fazer uma neurocirurgia, né, por exemplo. Porque, na verdade, ao projetar a ponte vai cair. Ao fazer a neurocirurgia, o paciente vai morrer, certo? Então, os danos dessa ação não profissional são mais visíveis. E muitas vezes o dano de uma formação não profissional do professor naquele aluno que está aprendendo são muito menos visíveis. Tá legal? A gente não tem parâmetro para ver como um aluno
que está com um professor que tem uma formação específica poderia ser muito melhor educado. Depois a gente vai discutir o que quer dizer melhor educado também. Boa noite. Menil, gostaria de entender, ser professor é uma profissão bem antiga. Uma das mais antigas. E nunca houve Está durante... dando para ouvir o que ele está falando? E nunca houve durante a história, né, nenhum interesse da classe, não só do país, mas mundial, eu acredito que não tem, de formar um conselho regulador, um conselho que determine a atividade, que regule a atividade. Como existe um CRM, como existe um conselho de medicina. Exatamente. Então. Não existe, assim, nunca houve, pelo menos eu não sei, desconheço, a intenção da própria classe se reunir para se preservar de alguma maneira. Né? E preservar também a população, porque é uma forma de... dos dois lados. Por exemplo, esse exemplo que eu dei, quem ensina multiplicação de números inteiros, usando essa metáfora do amigo, eu acho que deveria perder a licença, assim. Igual um médico que faz uma... Mas, peraí, fala. Aproveitando que você falou sobre os engenheiros, o que você tem a dizer sobre essa habilitação que os engenheiros formados tiram para poder licenciar, para poder dar aula? Pessoas geralmente humano. Então, deixa eu tentar responder essas duas coisas. Eu acho que a gente poderia até pensar numa habilitação. Eu acho que, na verdade, o que você falou, o conselho, essa coisa do conselho, como existe como é que é o nome? CREA, né? Que essa inexistência do conselho também é um sintoma, vamos dizer, é um sinal do que eu estou falando, tá certo? A questão da habilitação do engenheiro, eu acho que a gente poderia até pensar numa habilitação do engenheiro. Mas o problema é que, em geral, vamos dizer, uma complementação, sei lá, para o engenheiro da aula de matemática. Mas o problema que eu acho, no caso dessa habilitação, é que, em geral, essa habilitação é uma complementação só com as matérias chamadas pedagógicas, com as matérias tipo psicologia, sociologia, etc. E não tem muito uma reflexão nessa complementação. Porque você poderia ter uma coisa, um engenheiro que completa um curso de licenciatura, assim como, por exemplo, sei lá, um médico que vai fazer biologia, ele não vai refazer todas as disciplinas. Mas o problema é o que se entende que ele tem que saber além daquela habilitação original dele. E, em geral, essas habilitações que existem no Brasil, para um engenheiro, e não só no Brasil, em outros países também, para um engenheiro da aula de matemática, não tem nenhuma discussão sobre essa que eu estou fazendo aqui, da matemática, discussão do conteúdo matemático do ponto de vista do ensino. Tá? É uma habilitação que ela enfoca apenas educação em geral. Tá? Que eu também não quero dizer que não é importante, é fundamental, mas não é suficiente. Tá certo? Então, eu acho que tudo isso tem a ver, o Tardif discute bastante esse negócio, que como é possível, isso não é, que é um aparente paradoxo, isso não é só agora, isso já é assim historicamente. Como é possível que professor é uma atuação, é uma área de atuação que é crucial para o desenvolvimento da sociedade, especialmente para a sociedade contemporânea, na qual o conhecimento é muito mais valorizado do que ele era, por exemplo, na Idade Média, né? Na nossa sociedade contemporânea, o conhecimento é super valorizado. E mesmo na nossa sociedade contemporânea, a atuação do professor é tão desvalorizada. Como é possível que o professor que tem uma atuação que é estratégica no diâmetro da sociedade é uma atuação que é desvalorizada? Então o Tardif discute isso, tá certo? Eu acho que isso tem a ver com o que eu quero falar nessa parte final, que é uma desvalorização do que é a escola mesmo, tá certo? Eu acho que para a gente pensar qual é o professor que a gente tem que formar, a gente tem que responder aquela pergunta, qual é a escola que a gente tem que ter? Porque, na verdade, se for uma escola baseada apenas... Então, vamos lá, o que é a escola? Para que a gente ensina? Se a gente achar que a gente ensina só para transmitir um conhecimento pronto, então, de fato, não precisa de nada disso que eu falei, tá certo?
Basta ter um cara que seja capaz de repetir fórmulas. Tá? Mas, na verdade, a reflexão fundamental que a gente tem que ter é que o que a gente quer na matemática da escola básica não é uma pessoa que seja capaz de decorar fórmulas. É uma pessoa que seja capaz de produzir conhecimento matemático. E para uma escola baseada na produção e não na transmissão de conhecimento, a gente precisa ter um profissional específico com essa formação, que é o professor. Tá certo? Se for uma coisa para simplesmente você chegar lá e escrever a fórmula de Bhaskara menos B, mais ou menos B2 sobre 4AC, de fato isso é uma coisa que qualquer um pode fazer, concorda? Não precisa ser nem da área de exatas, vamos dizer. Tá certo? Mas a reflexão fundamental é que escola eu quero. Então, é o que eu falei no começo. Quando eu me proponho a responder a pergunta que professor eu quero formar, a pergunta que vem antes é que escola eu quero. Tá certo? Tá? Porque que escola eu quero determina um professor diferente. Certo? Eu acho que você tem... Desculpa, ela. Não, você estava na vez. Eu penso, eu queria voltar numa questão que você levantou, voltar numa questão que você abordou no início, que é a questão do conteúdo e da forma, ou seja, do conteúdo e das questões metodológicas. Né? Eu acho que é uma cisão disso, enquanto que no curso de formação de professores, a integração disso, a indissociabilidade disso é fundamental e é o que dá a identidade ao curso de formação. Então, esse é o ponto. Então, e só acrescentando, o problema é que eu estou falando, é até bom deixar isso claro, que nos cursos de formação de professores tem as matérias, vamos dizer assim, chamadas de matemática pura e as disciplinas de pedagogia. Não é que essas coisas não sejam importantes, a questão é que elas muitas vezes não são articuladas. Pois é. Acho que essa é a questão. Exatamente isso. Então, quando você fala na matemática pura, né, ela cabe bem, talvez num curso de engenharia, num curso de bacharelado, que precisa da matemática, que usa esse componente, né, como instrumental ou não, ou como fundamento, mas usa. Mas no curso de formação de professores, essa matemática pura, quer dizer, ela é importante? Para o meu aluno dominar, como aquele exemplo inicial que você deu. Agora, eu preciso saber que mesmo eu como professor de matemática pura, digamos assim, eu estou formando professores. Exatamente. Portanto, não basta eu ensinar o conteúdo de matemática, mas eu tenho que pensar independente. Porque eu acho que esse é o grande problema. Eu tive aqui, nós tivemos há pouco tempo, uma questão assim, muito significativa. Um aluno do curso de engenharia quis fazer física num curso de licenciatura em ciências da natureza. Veja bem, física básica, física 1 ou 2. E aí, o diretor do bacharelado disse que não poderia, porque o programa, embora, quando ele pega o programa, que diz lá, magnetismo, tem tanto no curso aqui de licenciatura, quanto lá no bacharelado. A grande questão, e aí foi o meu argumento, é que em física do licenciado, quando ele dá magnetismo, ele está dando para formar professores. Portanto, o magnetismo que eu vou ensinar, ele tem um outro objetivo. Não é? Ele tem que saber como é que ele vai aplicar ou como ele vai ensinar isso para o aluno dele lá do fundamental. Mas fica difícil, eu acho que há duas pontas aí, tanto para quem está de fora, quanto para o professor que está ministrando. Se ele não tiver a consciência de que ele está no curso para formar professores. Eu só queria fazer essa ressalva, né? Que eu acho que tem tudo a ver com aquilo que você estava colocando no início de conteúdo e forma. Então, eu acho que isso aí já é uma questão política, né? Eu acho que é a questão que a gente
precisa discutir no campo da educação, que é a formação do formador, a formação de quem forma futuros professores. E eu acho que, de novo, isso tem a ver com essa questão da profissionalização, que é a questão de a gente afirmar politicamente que o curso, que é o que o Nova fala, que eu vou citar em seguida, que o curso de formação de professores é um curso profissional, que a gente está formando um profissional. E o professor que leciona naquele curso, ele tem que estar ciente disso, que ele está formando um profissional. Ele não está dando aula para um bacharel de segunda categoria. Ele tá, que é o que muitas vezes, falando bem claramente, que muitas vezes se pensa. Então, eu acho que é por isso que é importante reforçar essa questão da formação ser uma formação profissional. E reforçar com os colegas que dão aula na graduação, que ele está formando um professor. Então, exatamente o exemplo que você falou, do magnetismo, né? Ele não está dando um magnetismo qualquer, assim como esse exemplo aqui que eu falei. Ele não está dando função de uma maneira qualquer. Ele está dando função para uma pessoa que vai ensinar função, né? Ou que vai ensinar magnetismo, certo? E muitas vezes os professores que dão aula nos cursos de licenciatura não reconhecem, não respeitam isso sequer, tá certo? Acho que esse é a nossa bandeira política dentro da universidade, que a gente tem que brigar. Aí é uma outra questão que eu acho que a gente tem que trabalhar coletivamente, porque esse professor, muitas vezes, ele está dando aula no curso superior de formação de professores, não, tudo bem, mas ele nem passou, por exemplo, nunca pisou numa sala de aula de 6º ou 9º ano, um exemplo, ou do ensino médio. Ele está dando aula porque ele terminou a graduação, fez o mestrado, fez o doutorado e fez o concurso para. Nós temos isso, mas isso não é, no meu ponto de vista hoje, um impeditivo. Se eu sei trabalhar coletivamente, reconheço isso. Mas também, se eu não sei e acho que o conhecimento que eu tenho é o suficiente, aí vai tudo por água abaixo. Exatamente. Então, isso, na verdade, tem tudo a ver com isso que eu estava falando aqui, ó, com esse slide aí. Eu acho que, na verdade, por exemplo, eu trabalho com educação matemática, no programa de pós-graduação em educação matemática, então essa é a minha área de pesquisa. Agora, eu estou dentro de um departamento de matemática, no qual a maioria dos colegas é pesquisador em matemática pura. E dentre esses colegas eu percebo que há aqueles que não conhecem nada sobre a área de educação, e além de não conhecer, não respeitam. E tem aqueles que não conhecem nada, mas entendem que aquilo é uma área e que aquilo tem suas próprias questões. Então a pessoa ela não precisa ser um pesquisador de educação para dar aula na licenciatura, mas ela tem que reconhecer e valorizar e respeitar as questões que são específicas da formação de professores. Como eu tenho colegas lá que são pesquisadores em matemática pura, mas alguns deles, né? Quando eles pegam uma disciplina de licenciatura para dar aula, eles vão nos procurar e falar como é que eu ensino isso aqui. Já teve colegas até que vieram assistir as nossas aulas, para ver o que é importante da aula para a licenciatura. Né? Agora, isso, infelizmente, eu acho que é uma minoria ainda. Né? E no meu caso, eu acho que tem a ver com isso, que a gente tem saberes que são importantes para a formação do professor, que são saberes que vêm da matemática acadêmica, tem saberes que vêm das chamadas ciências da educação, que são fundamentais. Por exemplo, psicologia. É fundamental o professor conhecer coisas de psicologia. Mas tem um terceiro tipo de saber, que é o que você falou, que é o saber que vem da prática, que não é nenhum desses dois. É o saber que a gente aprende que vem do chão da sala de aula, digamos assim. Né? E isso tem a ver até com um projeto, que no nosso caso, que a gente faz lá na UFRJ, então, meu caso. Embora eu seja me considere, pelo menos, que eu faço pesquisa na área de educação matemática, eu nunca dei aula de educação básica. Então, tem coisas sobre a matemática da educação básica que, embora eu estude educação matemática, eu não tenho autoridade. Né? Embora eu seja doutor na área, dê aula na pós-graduação na área, tem coisas sobre as quais o professor que está na escola básica tem autoridade que é própria dele, não é minha autoridade. Tá certo? Que ele não sabe mais do que eu. Né? Ele tem um saber que vem da prática. Tá? Então o projeto que a gente faz lá é de convidar professores de educação básica para dar aula em parceria
no curso de licenciatura, que é um tema que eu vou falar aqui em agosto, uma propaganda. Fala. Não, você tocou em assuntos aí, porque realmente você vê que ninguém consegue responder, é a verdade. Eu fico imaginando um aluno perguntando uma coisa dessa pra gente. Você indicaria algum livro? O dele. Você tem um livro sobre essas curiosidades, assim, perguntas capciosas de aluno que deixa a gente sem graça, sem jeito? Tipo, tem coisa que até hoje eu não entendo, tipo, multiplicar menos com menos dá mais. Eu já vi uma demonstração disso, mas como é que você multiplica dois prejuízos se você tem um lucro na cabeça? Mas esse livro, de repente, seu... essa ideia de prejuízo e lucro não é boa, não é tão boa para isso. Na verdade, para isso a gente usa, em geral, uma ideia de associar um significado da operação de multiplicação com números negativos com uma ideia de reflexão. Tem a ver com isso, entendeu? A ideia de multiplicar por menos 1 é refletir. Então, multiplicar por 3, o que é multiplicar por 3? É esticar, concorda? Depois, o que é então multiplicar por menos 3? É esticar e refletir. Então, na verdade, quando a gente está só nos números naturais, o significado da operação de multiplicação, no caso, é um esticamento. Quando a gente passa para os números negativos, é um esticamento combinado com uma reflexão. Isso é legal também porque essa expansão dos significados vai até números complexos. Porque a multiplicação de números complexos, que é uma coisa que muitas vezes não se discute, é um esticamento combinado com uma rotação. Certo? Então, o que é multiplicar por i? Multiplicar por i é rodar de 90 graus. Assim como multiplicar por menos 1 é rodar de 180 graus. Entendeu? Multiplicar por 2i é dobrar e rodar de 90 graus. Então, a multiplicação que tem a ver com aquela forma polar dos números complexos. Então, a multiplicação dos números complexos, em termos de álgebra linear, é uma homotetia composta com uma rotação. Então, essa origem está lá nos números naturais. Você tem realmente um livro? Eu tenho um livro que na verdade a gente está em construção ainda desse livro, porque tem 2 volumes publicados, que são de números naturais e números inteiros, e a gente está trabalhando em 2 novos volumes de números racionais e números reais, que a gente espera que saiam em breve, tá certo? São livros editados pela SBM. O livro é uma coleção, chama Matemática para o Ensino, volume 1 e 2. Tem o volume 1 e 2, a gente está trabalhando no volume 3 e 4, entendeu? E lá a gente discute exatamente esse exemplo, essas coisas que estão aqui, tudo lá. Porque a ideia do livro, mas não é assim dar macete, né? É justamente discutir como explicar, relacionando com a matemática e com a história da matemática também, entendeu? Então a gente discute, por exemplo, sistemas de numeração. Por que o nosso sistema de numeração é assim? Ou sistema de numeração, entendeu? Agora, fala. Esse negócio de saber como ensinar, por exemplo. Qual é a sua opinião sobre sistema de ensino? Porque ele deixa o professor meio engessado. Além de você então, péssimo. Exatamente. Você tem que ter aquele método de ensinar, né? É o quê? Então, eu acho que uma coisa importante, embora eu esteja defendendo aqui que o conhecimento, que é algo que eu não sei se vai dar tempo de falar, né? Que o conhecimento de conteúdo é importante, mas uma coisa é importante, e embora eu esteja falando isso aqui, como a gente explica, como menos com menos, ao falar isso, a gente não pode esquecer de uma coisa que é o seguinte: se a gente perguntar qual é a melhor maneira de ensinar frações, não existe isso, porque depende do aluno. A gente não pode pensar em ensino de matemática só do ponto de vista do aluno, tá certo? A gente sempre tem que pensar lá o seguinte: ensinar é um verbo, não sei se estou falando uma besteira, alguém de português aqui, mas é um verbo transitivo, no seguinte sentido: ensinar é sempre ensinar para alguém, né? Então não existe a melhor maneira, assim, um jeito lá de ensinar frações que vai dar certo em todos os contextos, tá certo? É importante você conhecer o conteúdo de frações para ensinar frações,
mas você não pode pensar no ensino de frações só do ponto de vista do conteúdo. Você tem que pensar do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista de para quem está ensinando. Então, novamente, por isso que ser professor é uma profissão. E é uma profissão que tem seus saberes próprios, tá certo? Porque senão seria fácil, teria um manual que diria, você vai ensinar função exponencial, ensina assim. No caso, o sistema de ensino é isso. Isso, então, eu acho ruim. Os pais, todo mundo super aprova. Isso, pois é. Então, sistemas de ensino desqualificam a atuação do professor como profissional, porque, de fato, mais uma vez, não precisa ter uma formação específica para fazer, é só seguir aquilo que está lá. E isso é ruim porque só o professor, tem uma coisa, quem já deu aula, acho que sabe disso. Vocês não sentem uma coisa que cada turma é diferente da outra? Que tem uma coisa que é as turmas têm personalidades, assim. Tem uma coisa que é de uma sensibilidade, que é do diálogo, que é um diálogo que é muito no olhar, assim, do professor com a turma. Esse caminho está indo, e o que vai super bem para uma turma não funciona para outra. Então, eu acho que os sistemas do ensino apostilado, que muitas prefeituras também adotam, ele desqualifica isso tudo. Ele parte de uma pressuposição que, a meu ver, é falsa, que existe uma maneira de ensinar que vai funcionar em qualquer contexto. Então, a gente nunca pode pensar no ensino só do ponto de vista da matéria. A gente tem que pensar do ponto de vista da matéria e do aluno, né? Fala. A minha pergunta é quase que a mesma da dela, que meio que complementa. Você falou que para formar professores nós teríamos que perguntar para qual escola que seria esse professor. E no caso, a grande maioria das escolas hoje em dia é meio que voltada para a comercialização da educação, no caso, para voltado para o vestibular e Enem. Como isso influenciaria na nossa formação? Porque nós estamos sendo formados para dar aula de matemática, só que a escola que nós iremos dar aula é retrógrada. Então, isso... Oi? Todo mundo está falando bonitinho aqui. Então, de fato, eu acho que a escola, isso que eu queria falar nessa parte final, que na verdade seria o meio, mas agora vai ser o final, que é exatamente que escola é essa, né? Então, exatamente essa que é a questão. A escola que a gente dá aula é uma escola que não funciona mais, assim, a escola que existe por aí, então, é uma escola que não faz sentido mais no nosso mundo. E, na verdade, eu acho que nunca fez, assim. Mas eu acho que essa pergunta, qual é o nosso papel como professor nessa escola? Eu acho que, sobretudo, nas condições políticas atuais do Brasil, o nosso movimento de professor é um movimento de resistência. Entendeu? Então, especialmente com as novas políticas educacionais, novo ensino médio. Novo ensino médio é uma coisa que a gente, por ser de matemática, a gente às vezes se sente valorizado, porque a matemática ganhou um destaque especial no novo ensino médio. A gente deveria se sentir ofendido com esse destaque especial. Porque essa matemática que é defendida pelo governo no novo ensino médio é uma matemática para a precarização do trabalho. É uma matemática que é o contrário do que eu estou falando aqui tudo hoje. O que eu quero falar no final. Então, especificamente, nessa questão do Enem, eu acho que é uma coisa que é muito... porque às vezes as pessoas... tendem a pensar muito assim pragmaticamente, no seguinte sentido. Eu tenho que ensinar o meu aluno determinadas coisas de forma que ele vai passar no Enem, ou que ele vai passar num concurso, tá certo? Mas mesmo se a gente pensar pragmaticamente, vamos pensar muito pragmaticamente, nada de filosófico, vamos pensar bem assim, objetivamente. Você quer formar o seu aluno para passar num concurso, tá certo? Se esse concurso que você quer formar o seu aluno para passar for daqui a 10 anos, você tem como prever o que vai cair nesse concurso? Pensa o que era a nossa sociedade 10 anos atrás. Nem existia smartphone, né? Eu acho. Existia não, né? Mais ou menos. Quando eu fiz graduação, obviamente tem muito mais de 10 anos, não existia nem internet.
tá certo? Então, e as coisas estão, quer dizer, quando eu estava na graduação, foi na década de 80, eu estava começando assim, e-mail, uma coisa muito novidade. Não existia telefone celular, né? Então, a tecnologia, ela está se desenvolvendo cada vez, ela está acelerando, né? Ela tá transformando o mundo cada vez mais rápido. Então, formar os alunos de educação básica para passar no Enem, vou falar uma coisa que é bem clichê, mas que é verdade. Não é ensinar procedimentos, é ensinar a pensar, porque ninguém sabe quais serão os procedimentos necessários daqui a 10 anos, nem daqui a 5 anos, nem daqui a 3 anos. Então não adianta você ensinar o seu aluno pensando que você vai, que ele vai passar no Enem de 2019. Você tem que formar o seu aluno para passar no Enem de 2029, de 2039 e assim por diante. E esse é um pensamento pragmático. E esse ensino não é um ensino, como eu falei, que vai ensinar procedimentos. É um ensino que vai formar o aluno para pensar matematicamente. Então eu acho que a gente, como professor, especialmente de matemática, a gente tem que estar consciente disso para se armar no bom sentido, não com armas mesmo, mas armar com pensamentos num movimento de resistência, tá certo? Porque, de fato, as pressões externas são muito grandes, até por parte de pai de aluno, que acha que a matemática boa é aquela que tem um monte de lista de exercício, tá certo? Então, eu acho que a questão do Enem, eu penso assim, mais ou menos. Respondi? Tá. Bom, então, continuando. Bom, aqui eu estou trazendo nova, né, que tem a ver com o que eu estava falando antes, né, que o saber, que existe um conhecimento de matemática que não vem nem da matemática pura, nem da pedagogia, que vem, embora ele deva se articular com as duas coisas, ele vem da experiência de ensinar na educação básica, né? Isso é uma coisa que o Novo defende. O Novo é um pesquisador em educação de Portugal, e ele defende muito isso, essa questão da profissionalização, e essa frase dele que eu acho muito boa, é uma formação de professores construída dentro da própria profissão, né? Então é uma formação de professores, e eu acho, mais uma vez, não é para puxar o saco, eu acho que aqui o Instituto faz isso muito melhor que as universidades, é uma formação orientada para a atuação profissional daquela pessoa que está sendo formada. Então isso aí quer dizer uma formação construída dentro da própria profissão. E é uma formação na qual os professores em exercício devem ter autoria e autoridade na formação de futuros professores, que muitas vezes não tem, né? Muitas vezes na universidade, quem dá aula na educação básica é quase que um demérito, assim, parece que a pessoa está sabe menos que os outros, quando Nova defende que deveria ser o contrário, né? Bom, só eu vou pular, depois porque senão não vai dar tempo de fechar. Depois os slides vão ficar aqui. Então, falando mais ou menos, então agora para terminar, falando mais ou menos o que a gente já falou um pouco com as perguntas, né? Que era que escola é essa, né? Quando eu penso em formar professor, eu estou pensando em formar professores para que escola, tá certo? E muitas vezes a gente pensa numa escola que é uma escola baseada num paradigma de transmissão do conhecimento, quer dizer, isso já vem sendo discutido há muito tempo, como Paulo Freire, por exemplo, que falou da ideia de pedagogia bancária, que é como se a gente tivesse na escola um conhecimento pronto, que a gente vai abrir a cabeça ou enfiar na cabeça do aluno, tá certo? Então, esse é um autor que eu acho que é legal citar, que é o Klein, e ele é um autor que é bem antigo, é de 1908, e ele não era um pesquisador em educação, ele era um pesquisador em matemática. Ele era um matemático puro. No entanto, ele dizia
que a escola é um lugar de produção de conhecimento. Ele já dizia isso mais de 100 anos atrás, que a escola não é um lugar de transmissão de conhecimento. E por que ele dizia isso? A grosso modo, ele dizia que a forma como a matemática, né, ele está falando do ensino de matemática, porque ele é um matemático, né, ele é um geômetra, né, ele inventou a garrafa de Klein, não sei quem conhece, que é um exemplo de uma superfície não orientável, que não tem dentro nem fora. Mas, enfim, ele era um matemático bem importante da época. E o que ele falava é que a maneira como a matemática é ensinada na escola estabelece uma cultura de conhecimento matemático. E essa cultura de conhecimento matemático vai determinar os caminhos pelos quais a própria matemática como ciência vai seguir, tá certo? Então, ele diz que produzir conhecimento matemático não é só demonstrar um teorema novo, como às vezes a gente pensa, que produzir conhecimento matemático eu vou provar um novo teorema lá. Produzir conhecimento matemático é uma coisa que é feita em todo lugar e, em particular, na sala de aula, tá? Então, eu gosto de citar o Klein, que é um matemático puro, para defender que a escola que a gente deve pensar e a escola para a qual nós estamos formando professores não é uma escola onde a gente vai pensar que o aluno está adquirindo uma coisa que eu estou transmitindo para ele. É uma escola na qual eu vou pensar que o aluno está produzindo conhecimento matemático. E isso tem tudo a ver com a resposta que eu dei para a sua pergunta. Porque formar o aluno para passar no Enem é formar o aluno para fazer isso. Só um comentário, até porque a propaganda aqui das escolas da região alto índice de aprovação em vestibular, as propagandas em geral aqui das escolas são essas. Você é uma sala toda. Das escolas particulares. Pois é. Bom, então isso aí basicamente eu já falei, a escola como um lugar de produção e não um lugar de aquisição de saberes. E isso também pode parecer até uma coisa ideológica, assim. Mas na verdade isso tem consequências dramáticas para a maneira como a gente ensina matemática, tá certo? Você ensinar matemática baseado num paradigma de transmissão de conhecimento é outra matemática que você vai ensinar baseada num paradigma de produção de conhecimento. Eu quero dar alguns exemplos aqui. Isso eu acho que é uma reflexão política que é importante a gente ter e tem a ver muito com as políticas governamentais para a educação do nosso governo, que eu acho que nem deveria usar essa palavra governo, porque governo a gente usa quando foi eleito. Então, com os golpistas que assumiram o país. Essa reflexão política tem tudo a ver com essas políticas educacionais que estão aí em jogo, em particular o novo ensino médio. Tá? Que uma escola baseada num paradigma de transmissão de conhecimento tem a ver com uma escola para um público que não escolhe o seu próprio destino, tá certo? Tem a ver com uma escola cujo objetivo é formar massas para exercer funções sociais e posições na sociedade em geral, das quais eles mesmos não estão cientes, tá certo? Então, por exemplo, o novo ensino médio, ele tem sido vendido como um modelo no qual os alunos vão ter mais opção de escolha, quando na verdade é justamente o contrário. O projeto do novo ensino médio, ele restringe as opções de escolha. Então ele abre margem, por exemplo, para um determinado município ter uma formação exclusivamente para formar agricultores, tá certo? O que, obviamente, não é uma crítica que eu estou fazendo à formação de agricultores ou à atividade de ser agricultor. A crítica é a falta de opção, né? A pessoa que está numa determinada região tem que sair da sua região se ela quer ser outra coisa além do que está ali, tá certo? Então, eu acho que isso é uma reflexão política sobre o que a gente está discutindo aqui, que é bastante importante. E, especificamente no ensino de matemática, tem duas
categorias que eu estou chamando, que eu vou, para encerrar a fala, que eu acho que elas estão num lugar, que elas têm que adquirir um novo lugar nos nossos modelos de ensino de matemática, que é o papel do erro e o papel do entendimento. Tá certo? Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Eu acho que quando a gente pensa em ensinar matemática, o erro e o entendimento são determinantes para as formas como a gente ensina matemática. E eles deveriam, a meu ver, estar em outro lugar. Tá certo? Então, só para encerrar, eu quero falar de cada uma dessas coisas. Então, isso é um exemplo que também é do livro. É um exemplo que eu sempre gosto de dar, que é o seguinte. Essas contas estão certas ou erradas? Algumas estão certas, outras estão erradas, né? Então, por exemplo, vamos ver qual delas é a mesma conta feita por várias estratégias diferentes. E qual dessas estratégias é aquela estratégia padrão? É aquela que é ensinada na escola, usualmente, para resolver a multiplicação de números inteiros. A segunda ali, tá certo? Beleza? Né? Agora, a primeira ali, aquela à esquerda, ela tá certa ou tá errada? Tá certa. Né? Então, o que o aluno tá fazendo ali? O aluno está multiplicando cada algarismo de um dos fatores por cada algarismo do segundo fator, respeitando os valores posicionais. Então, da onde vem aquele 24? Aquele 24 é 3 vezes 8. Da onde vem o 90? 3 vezes 3, que na verdade não é 3, é 30. E assim por diante, tá certo? Então, a estrutura do nosso algoritmo padronizado, que em geral é aquele que é ensinado na escola, que é aquele segundo ali, da multiplicação, ela se baseia basicamente em duas coisas, que são a estrutura posicional do nosso sistema de numeração. O que quer dizer isso? A estrutura do nosso sistema decimal é um sistema de numeração posicional, que significa que os símbolos têm um valor que depende da sua posição. Então, o aluno que fez aquilo ali, provavelmente, ele está ciente de que aquele 3 do 4, 3, 8 não é 3, é 30. Concorda? Beleza? Enquanto o segundo, ele pode fazer aquilo ali seguindo uma receita de bolo, sem nunca refletir sobre o que ele está fazendo. Concorda? Quer dizer, o primeiro talvez não, mas é mais evidente que o primeiro entenda melhor o que está fazendo do que o segundo, concorda? Pode não ser também, mas a princípio é mais provável isso. E a segunda coisa que ele está usando são as propriedades das operações. Então são essas duas coisas. A estrutura do sistema decimal, que é posicional, e as propriedades das operações, tá certo? Então ele está usando ali, por exemplo, comutatividade, associatividade, distributividade. Ao fazer aquilo, ele está usando tudo isso. Tá legal? Beleza? No entanto, não é incomum na escola básica, não sei se alguém aqui já passou por isso, que quando um aluno faz qualquer estratégia diferente daquela padronizada, o professor dá errado. Quem já passou por isso aqui? Como aluno? Concorda? Só 2 pessoas? Então tá bom, 3. Porque isso é muito comum, né? Tipo assim, você faz uma coisa diferente, que está matematicamente certa, mas o professor dá errado. Tá certo? Né? Isso tem a ver justamente com essa oposição entre o ensino de matemática que você quer que o aluno produza conhecimento e o ensino de matemática que você quer que o aluno reproduza aquilo que você fez. Tranquilo? Ô, Vitor, mas aí você vai parar no tempo, o ano letivo teria que ser muito mais. Se você for explicar por menores, a aula se torna muito mais extensa e se você levar meses, né? Eu acho que essa questão do tempo, sem dúvida... Não, de qualquer maneira, independente do tempo, você não pode dar errado numa coisa que está certa, concorda? Eu acho que isso é uma coisa que muitos professores fazem isso. Se é diferente do padrão, ele dá errado, até na universidade.
ou principalmente na universidade, às vezes. Mas eu acho que essa questão do tempo que você colocou, sem dúvida, é uma questão que não pode ser menosprezada. Não pode. A gente tem um tempo, como eu falei, tem várias pressões, a impressão da família, etc. Mas eu costumo pensar o seguinte, que quando a gente dá aula, principalmente na escola básica, é muito mais importante no sentido do que fica para o aluno de matemática quando ele sai da escola, é muito mais importante como você faz do que o que você faz, tá? Então, se você se detém mais tempo num determinado conteúdo, eu acredito nisso, tá? Se você se detém mais tempo num determinado conteúdo, mas você discute aquele conteúdo mais profundamente, de uma maneira mais assim, produzindo sentidos e significados, possivelmente esse aluno vai ser muito mais capaz de aprender sozinho os conteúdos que não foram discutidos do que um aluno que viu tudo superficialmente, entendeu? Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Quem já viu um aluno que faz, por exemplo, esse tipo de coisa aqui? Quem já se deparou com esse tipo de erro? Então, o que esse aluno está pensando? Menos com menos dá mais. Tá certo? Beleza? Tá? Então, se você ensina assim, menos com menos dá mais, sem que o aluno produza um sentido para essa operação, provavelmente mais à frente ele vai ter esse tipo de erro. E é um tipo de erro que ele se propaga até, por exemplo, quando chega em simbologia algébrica. Por exemplo, tem alunos que têm dificuldade de entender isso aqui, ó. Certo? E dificuldade de entender que isso é possível. Porque tem alunos que acham que o sinal de menos nunca pode estar associado com um número positivo. Tá certo? Beleza? Então, tem dificuldades em manipular. Isso é um exemplo muito simples, mas tem exemplos mais complicados, assim, no sentido que tem dificuldades que estão lá na simbologia algébrica, mas cuja origem está lá na aprendizagem das operações elementares, que às vezes foram ensinadas e aprendidas como um conjunto de fórmulas, e o cara não entendeu nada e ele fica com uma dificuldade que vai depois. Então, o que eu quero dizer? Eu não estou, assim, desmerecendo essa preocupação com o tempo. Não é para a gente esquecer a questão do tempo. Mas eu acho que a gente tem que equilibrar a questão do tempo com a questão da profundidade. Então, basicamente, eu acho que é melhor para o desenvolvimento do pensamento matemático do aluno que ele veja menos coisa e com mais reflexão do que mais coisa e mais superficialmente. Então, eu acho que quando essa discussão do currículo também é toda uma discussão, que a gente poderia ficar dias falando aqui. Mas eu acho que quando o currículo, há muito tempo, a literatura já desconstruiu a ideia de currículo como uma lista de conteúdos, né? Mas assim, é muito mais importante, como eu falei, como você aborda o conteúdo do que se você aborda o conteúdo ou não, tá certo? Então, por exemplo, um exemplo que eu acho que é bem claro. Vocês são a favor ou contra de dar determinante na escola básica? Determinante na escola básica, em geral, é dado como uma fórmula, que não vem de nada, assim, ele calcula o determinante, tá certo? Então, se for para dar, então eu não sou contra nem a favor. Mas se for para dar, é para ser dado com alguma produção de sentido. Senão não tem papel nenhum aquilo tá ali, né? Então é melhor não ensinar do que ensinar. Mas eu acho que a questão do tempo, a gente, como eu falei, não é uma questão que a gente tem que deixar de considerar, mas tem que considerar do ponto de vista desse equilíbrio, tá? Então lá nas operações elementares, se ele entender isso, provavelmente ele vai ter uma história de aprendizagem em matemática muito mais profícua do que quem decorou todas as fórmulas. Tá certo? Acho que é um pouco isso. Mas olha só e essa última operação aqui tá errada, concorda? Última aqui.
Beleza? Mas esse aluno aí não fez nada certo? Fez as multiplicações corretas. Então, o que ele fez errado? Ele desconsiderou os valores posicionais dos logaritmos. No entanto, como é que a gente lida como professor com esse aluno? A gente risca com uma caneta vermelha e dá 0. Tá certo? É isso que eu quero dizer, que o erro está num lugar errado no ensino de matemática. Porque ao riscar com uma caneta vermelha e dar 0, a gente está desqualificando inteiramente o pensamento matemático daquele aluno. Como quando o nosso papel como professor de matemática deveria ser, aí esbarra na questão do tempo também, eu sei, mas num mundo ideal, o nosso papel como professor de matemática deveria ser olhar para a produção do aluno, valorizar o que ele está pensando e ajudar a entender, ele mesmo entender o que ele está fazendo, tá certo? Então, uma pergunta que pode ser feita aqui, em vez de simplesmente riscar a caneta vermelha e dar 0, é a seguinte pergunta, que a gente raramente faz. Você acha que 400 e pouco vezes 20 e pouco pode dar 75? Essa pergunta ela tem a ver com cálculo mental e com estimativas, que é uma coisa que é muito menos valorizada que o procedimento, o algoritmo na escola. Tá certo? Então, até mesmo antes de fazer a conta, 400 e pouco vezes 20 e pouco, você espera que dê quanto, mais ou menos? Mais de 400. Isso. Pelo menos mais de 400. Concorda? Tá certo? Então, discutir com o aluno a própria produção do aluno, em vez de desqualificar e dar 0. Uma coisa que acontece muito, eu sinto que é muito comum com os meus alunos, e que é uma coisa que nunca deveria acontecer, que eu acho que mostra como o erro tem um papel que ele não deveria ter no ensino de matemática. Quando você chega numa turma e faz uma pergunta qualquer sobre alguma matéria lá que está sendo dada, é muito comum que os alunos cheguem assim, eu não vou falar não, porque eu tenho medo de estar errado. Vocês já viram isso acontecer? Vocês fazem isso também, imaginei. Oi? Fizeram isso hoje. Então, isso eu acho que numa sala de aula de matemática nunca deveria acontecer. Ninguém deveria ter vergonha de falar uma coisa que está errado. Porque para o pensamento, para a produção, se a gente pensa em matemática como produção de sentidos, como produção de conhecimento, no processo de produzir conhecimento tem muito pouca importância se uma coisa está certa ou está errada. Tá? Quer dizer, o debate que poderia acontecer a partir da discussão de várias ideias diferentes numa sala de aula é muito mais rico para a produção de conhecimento do que todo mundo falar tudo certo. Concorda? E às vezes tem ideias que elas são, vamos dizer, matematicamente, formalmente erradas, mas que elas, dentro delas, têm caminhos que são super criativos e que podem ser muito proveitosos para o ensino. Tá legal? Então, nunca o erro deveria ser tratado como ele é tratado no ensino de matemática, a ponto da gente, vou dizer os alunos, que eu também tenho isso, de todo mundo, ao pensar em falar alguma coisa matematicamente, se refrear por medo daquilo estar errado, ou por vergonha daquilo estar errado. Tá? Bom, e agora a última coisa, para acabar mesmo, que é a questão do entendimento. Isso aí é um exemplo que eu gosto de falar, que é o seguinte. É um exemplo até meio radical, mas eu acho legal, que é assim, uma pergunta que sempre desperta a curiosidade dos alunos é o seguinte: existem mais números racionais ou mais números irracionais? Qual é a resposta a essa pergunta? Pois é, matematicamente não são. A gente pode provar matematicamente. Não são iguais? Não. Então, aí é que tá. Matematicamente existem infinitos, mas nem todos os infinitos são equivalentes. Porque qual é a teoria matemática que está por trás disso? Aí ótimo, porque foi legal você falar isso, porque no debate não tem muito problema se você está falando uma coisa matematicamente correta ou não.
Justamente isso que é legal. Alguém falar, ah, mas são iguais. Outra pessoa falar, não, mas são diferentes. Um é maior, outro é maior, são iguais. Esse debate é muito mais produtivo matematicamente do que jogar logo a resposta. Tá certo? Mas só para acabar aqui, qual é a teoria matemática que está por trás disso? É uma teoria de cardinalidades infinitas, que basicamente diz que dois conjuntos têm a mesma cardinalidade, ou seja, a mesma quantidade de elementos, quando você pode estabelecer uma bijeção, ou seja, uma correspondência 1 a 1 entre eles. E você pode provar matematicamente que não é possível estabelecer uma correspondência 1 a 1 entre os racionais e os irracionais. Tá certo? Entretanto, esse é um debate que sempre que eu tive a oportunidade de trazer esse debate com alunos do ensino médio ou mesmo do ensino fundamental, é um debate que acende a turma. É um debate que a turma se envolve, todo mundo começa a falar, discutir no bom sentido, né? Um fala uma coisa, não, mas não sei o que, o outro fala outra. E algumas estão matematicamente certas, outras estão matematicamente erradas, mas como eu falei, qual está matematicamente certo e qual está matematicamente errado é muito pouco importante nesse momento, tá? E aí a gente entra também na questão do entendimento. É claro que a gente não vai esperar que um aluno na educação básica, no ensino médio, entenda a teoria matemática que está por trás disso, que é de cardinalidade de conjuntos infinitos. Tá certo? No entanto, o objetivo nesse caso não é o entendimento. O objetivo é o questionamento. O objetivo, que é muito, como eu falei, muito mais relevante para o ensino de matemática do ponto de vista da produção, é o debate que se estabelece. Mesmo a gente sabendo que os alunos vão entender no sentido de saber demonstrar os teoremas. Tá certo? Então, a gente não pode ter medo no ensino de matemática de provocar uma discussão, porque as pessoas não vão entender. Não tem problema se eles não entenderem. O que é mais importante é o processo e o debate que se estabelece na discussão, do que o entendimento no sentido do entendimento matemático formal. Tá certo? Essa experiência aí, que eu acho que é legal, que dá para ilustrar o que eu estou falando, que é a seguinte: se você perguntar numa turma de escola básica, existem mais racionais ou irracionais? Algumas pessoas vão defender isso, que é uma posição razoável, que todos os infinitos são equivalentes. Por quê? Porque é aquilo que a gente, quem desconstruiu essa ideia foi Cantor, com essas teorias dos números transfinitos, das cardinalidades infinitas, que foi 100 anos atrás. Até então, em matemática se considerava que todos os infinitos eram equivalentes. Tá? Então, esse debate é um debate que traz para a sala de aula o próprio processo de produção histórico do conhecimento matemático. Mas assim, se você perguntar numa sala de aula, sempre acontece isso. Muitos alunos vão dizer que existem mais números racionais do que números irracionais. Por que vocês acham que os alunos dizem isso? Por que isso, porque eles só conhecem pi, raiz de 2 e raiz de 3, né, basicamente. E números racionais eles conhecem muito mais, tá certo? Né? Eles conhecem um monte de frações e conhecem muito menos números irracionais. Então, essa gama de exemplos ela dá uma sensação que os números racionais são mais frequentes, tá certo? Mas um outro problema que é provocador para isso é olhar para a representação decimal, né? A gente sabe que um número racional, qual é a representação decimal dele? Como é que um número racional é representado na forma decimal? Ele é o quê? O que 1/3 é na representação decimal? Uma dízima periódica. E π é um número que ele é irracional porque ele não tem uma representação periódica. Tá? Agora, o que é mais fácil de existir? Um número que tem uma representação periódica ou um número que não tem uma representação periódica? O que? Fala. Que não tem.
E é legal, a gente pode fazer a experiência aqui, se a gente fosse chutar um número aleatoriamente, falando casa por casa os seus algarismos, e se a gente pudesse fazer isso até infinito, por exemplo, peço para a Ana Mary falar, fala aí um algarismo. De 0 a 9, né? Fala aí. 8, agora fala um você. Você. 7. Então, 0, esqueci. 8, 7, isso. Não importa. Se a gente pudesse fazer isso até infinito, a gente produziria um número. Tá certo? Qual é a probabilidade da gente fazer isso aleatoriamente e esse número ter um período que se repete para sempre? Qual é a probabilidade? Pequena, concordam que é muito pequena? Na verdade, dá para provar matematicamente que essa probabilidade é 0, na verdade. Tá? Mas honestamente, é sem combinar. Concorda que a probabilidade é muito menor de ter uma coisa periódica do que uma coisa não periódica? Então, essa é uma experiência que os alunos vão entender completamente, mas ela vai produzir um debate em sala de aula que é produtivo. Tá certo? E também não importa muito se estão falando coisas certas ou erradas. Tá? Isso ainda leva para uma outra questão que eu acho que é importante no ensino de matemática, que é o ensino de matemática muitas vezes privilegia as coisas regulares em relação às coisas irregulares. Como se as coisas irregulares fossem as exceções. Então isso estabelece até uma coisa que é ideológica, como se fosse uma coisa que a normalidade governa o mundo. Quer ver outro exemplo disso? Existem mais funções contínuas ou descontínuas? O que vocês acham? Existem mais funções contínuas? Vocês conhecem mais exemplos de funções contínuas ou descontínuas? Contínuas, x2, seno, etc. Mas o que é uma função? Pensa numa função real, tá? É um pensamento que eu acho que é análogo a esse do número. O que é uma função real? É você pegar cada número real e atribuir um valor a ele. Então eu pego o número 1, aí atribuo um valor. Número 0,5, atribuo um valor. Π, atribuo um valor. Raiz de 2, 1000, vou atribuindo um valor um por um. Tá? Qual é a probabilidade de estar uma coisa linda, suave, certinha, contínua e com derivada? Qual vocês acham que é a probabilidade? 0. Concorda? Então, esse debate acho que ainda traz uma outra coisa, que é uma coisa, como eu falei, importante. A gente tem um ensino de matemática que privilegia o regular como uma noção de normal, quando, na verdade, em matemática é justamente o contrário. Sempre aquilo que é irregular é muito mais frequente do que aquilo que é bem comportado. Tá? Na matemática como na vida. Né? Então, tem esse debate que eu acho, como eu falei, é um debate ideológico, né? Então, só isso. Isso tudo? Mais perguntas? Como eu falei, os slides vão ficar aí. Fiquem à vontade para distribuir, etc. E o livro também, tá? Fiquem à vontade. Em nome da coordenação, né, da diretoria de licenciaturas, eu agradeço assim, imensamente ao professor Vitor por essa noite tão maravilhosa, né? Porque até nós, professores, gostamos, acreditamos que vocês também tenham parado para refletir, podem estar bem tontinhos, mas isso depois a gente conversa no cantinho, né, André? É isso mesmo, o objetivo foi alcançado, que é de provocar desde os alunos que estão chegando e aqueles que estão, né, um pouco mais avançados. Eu queria agradecer em nome de toda a coordenação da licenciatura de matemática e mais uma salva de palmas para o professor.